Bom, boa noite aí, pessoal. Estamos aqui em mais uma live, né, para essa série de estudos que a gente está fazendo. E hoje é o sexto encontro, né, que a gente vai ter, sexto estudo, falando sobre o reino de Deus. Boa noite aí, pessoal que está chegando. Boa noite, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Pessoal que vai chegar mais tarde também. Pessoal que vai ver depois, vai assistir depois, né? Deus abençoe a todos. Um abraço aí. Todo sábado, querendo Deus, é claro, a gente vai estar aqui, né? Para esse nosso encontro. E eu espero que Deus possa abençoar a tua vida através desses estudos. Deus possa falar contigo através da própria palavra dele, que a palavra dele é viva nas nossas vidas. Amém? Deus possa te abençoar aí poderosamente. Desde já as nossas orações, né, para que Deus possa estar agindo sobre a tua vida. E conforme diz a palavra, né, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus possa te abençoar aí. Dando mais um tempinho aqui. O pessoal que está chegando, né? Já a gente vai estar começando o nosso estudo. Eclesia, chamados para fora do sistema e dos valores deste mundo. Amém? Projeto, a missão que Deus nos confiou quando a gente veio aqui para Portugal, e a gente tem tentado cumprir isso, essa promessa, né, essa revelação de Deus na nossa vida, e queira Deus que o esforço que a gente tem feito, esses estudos, eles possam trazer a graça de Deus, a paz de Deus na tua vida, que Deus possa suprir as tuas necessidades, que Deus possa, de acordo com a vontade dele, cumprir os planos e os propósitos que ele tem na tua vida. Saiba que você é um escolhido de Deus. Um abraço aí para o pessoal que está chegando, para a nossa irmã lá no Brasil, a irmã Jusileia. Isso, Deus abençoe, irmã. Um abraço também para a Ana. Isso, a Ana aqui de Portugal, nossa amiga portuguesa aqui. Nossa vizinha aqui praticamente, né? Na cidade de Santiago do Cacém, onde a gente está localizado. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a família, a casa de vocês. Amém? Sem mais delongas, até porque o tempo é relativamente curto e corremos contra o tempo. Somos seres eternos, mas ainda não estamos na eternidade. Amém? Nossa vida é marcada pelo tempo. Então a gente já vai começar esse estudo, né, dessa noite. O estudo dessa noite, a gente nas semanas anteriores, né, falamos um pouco da natureza do reino de Deus, os cidadãos do reino dos céus, ou do reino de Deus, as características desses cidadãos. Enfim, falamos vários tópicos, tratamos de vários assuntos aqui, e nessa noite a gente vai falar sobre o reino de Deus e a igreja. É o estudo de número 6, amém? E o texto base é lá em Mateus 16, 18 e 19. A Darlene vai estar fazendo a leitura desse texto base, amém? Mas antes dela ler, eu quero lembrá-los que, porventura, qualquer vídeo está lá
hospedado no nosso perfil no Facebook e em breve a gente estará também jogando no Instagram e futuramente a gente tem o pensamento de abrir um canal no YouTube também para estar abrigando, né, esses vídeos. E a gente está tratando desse tema e outros temas virão. E eu já quero deixar também bem claro aí que você pode estar opinando, estar enviando sugestão de temas que a gente está tratando aqui desses encontros, tá bom? Então a Darlene vai fazer a leitura aí do nosso texto base do estudo de hoje. Um abraço para a Patrícia também. Um abração, Patrícia. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês aí. Amém. Então, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra e desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Então, se você observou aí na leitura desse texto, a gente vai destacar essas duas frases. Patrícia está falando, eu, Sara e Adelaide, um abraço, um beijo aí para vocês. Amém. Três. Deus abençoe. E um abraço também para nossa amiga Rosângela de Moraes, mais conhecida como Rose. A Rose que abriu a porta aqui, as portas pra gente, né? Aqui em Portugal. Assim. Deus abençoe, Rose, Deus abençoe o Ettore. Rosa também, nossa grande amiga aqui de Portugal e a nossa promoter dessa live. Deus abençoe, um Rosa. Beijão aí nas crianças, no Joaquim. A Rosa, o Joaquim, as crianças. Então, queridos, vamos lá para o estudo. Se você observou bem esse versículo, a gente vai destacar essas duas frases, né, nesse texto. E o uso dessas duas frases, ou seja, a minha igreja, né, quando Jesus está falando ali para Pedro, né, e reino dos céus. E dentro desse texto, o uso dessas duas frases, eles podem confundir um pouco, ok? E essa confusão, ela não tem a sua origem pelo estudo bíblico, mas pela interpretação errada da palavra de Deus por alguns através dos séculos, através de todo esse tempo que passou quando Jesus falou isso. Depois foram estudar essas frases e interpretaram de maneira errada. E pelo estudo aprofundado da palavra de Deus, ninguém chegaria à conclusão que as duas coisas, ou seja, o reino de Deus e a igreja, são iguais, porque os termos em questão são bem diferentes. Contudo, eles se relacionam um com o outro e alguns aspectos podem ser comuns a dois seres, mas nem por isso são iguais na sua totalidade. Um exemplo, né, que a gente pode dar aqui bem básico para você entender, um elefante ele pode comer ervas e uma girafa também pode comer ervas, eles se alimentam de ervas, mas as similaridades, né, entre esses dois animais não os tornam um mesmo animal ou não os tornam a mesma coisa. E como a gente vai ver por esse estudo simples da palavra, a igreja de Deus e o reino de Deus, eles têm similaridades também, mas nem por isso eles são iguais. Não são iguais porque as palavras igreja e reino têm significados diferentes. E os dois têm desígnios diferentes, tipos diferentes de governos e também diferentes relacionamentos com Cristo. Amém? Um abraço, um beijo aí também para a pastora Gina. A Rose Torres. Rose Torres também. Deus abençoe a pastora Rose, abençoe a pastora Gina. Amém. Deus abençoe aí todos vocês. Tá bom? Então a gente vai ver isso agora um pouquinho. Também a Darlene vai estar fazendo um comentário, né? As palavras igreja e reino têm significados diferentes. Então, estudando teologia, nós descobrimos que a coisa mais responsável pela heresia
é o significado errado de uma palavra. Se o significado errado a uma palavra, bíblica, o que acontece? A doutrina baseada nessa palavra torna-se o quê? Uma heresia. Como também todas as pessoas que admitem tal erro também passam a ser o quê? Hereges. Portanto, devemos entender a necessidade de saber corretamente. Nós temos que saber corretamente o significado das palavras, para que a Bíblia, ela usa para explicar as suas doutrinas. O caso da igreja e o reino de Deus é uma prova disso. Amém. Então, a gente tem que examinar e ter cuidado, né, com o significado das palavras, porque isso aí pode se tornar uma heresia, como a gente vem testemunhando, como em muitos casos e em muitas denominações, né? A gente não vai citar aqui nomes de denominações por uma questão de ética, né? Mas interpretar as palavras de maneira errada e não saber o significado, às vezes tomam para si e criam uma doutrina em cima daquilo ali, e aquilo ali acaba se tornando uma heresia, e ao invés de trazer paz e, vamos dizer assim, a graça de Deus para o povo, né, que o Evangelho proporciona, pelo contrário, por causa de interpretações erradas da palavra de Deus, ou até mesmo de alguns termos no grego, né, isso se torna, ao invés de um fardo leve, se torna-se um jugo muito pesado em cima do povo. Amém? Um abraço também para o nosso amigo Sorin. Grande Sorin. Sorin é romeno, mas está aqui em Portugal. Deus abençoe, Sorin. Tem um testemunho também fantástico. Grande abraço, Sorin. Um abraço para Dona Helena, também para os Nath, para os filhos, né? Para Bianca. Deus abençoe também. Grande abraço, Sorin. Esposa da Bianca. Deus abençoe aí a família, a casa, em nome de Jesus. Então, queridos, se os dicionários da língua portuguesa é um outro exemplo, ou os léxicos da língua grega ensinam que as palavras igreja e reino em grego são iguais, todos devemos ensinar que estas duas entidades são iguais. Amém? Porém, se os léxicos dão significados diferentes às duas palavras, todos devemos ensinar que as doutrinas baseadas nessas duas palavras são diferentes de acordo com os seus significados. Por exemplo, a palavra igreja, ela vem da palavra grega eclesia. E não é à toa que a gente colocou esse nome, né? Claro, Deus gerou no nosso coração, mas também a gente foi pesquisar a respeito do significado da palavra eclesia, né? E se encaixou perfeitamente naquilo que hoje a gente tem em mente em termos de pregação do Evangelho, em termos de evangelismo, enfim. Isso foi gerado no nosso coração, mas também nós pesquisamos a respeito. Então a palavra igreja vem da palavra grega eclesia. E essa palavra é usada 115 vezes no Novo Testamento. E uma vez ela é traduzida, melhor dizendo, ajuntamento. Isso está lá em Atos 19:32. 3 vezes ela vai ser traduzida no Novo Testamento como assembleia. Vai estar em Atos, no capítulo 19, 39 ao 41, Hebreus 12, 23. E 2 vezes congregação, que vai estar lá em Atos 7, 38 e Hebreus 12, versículo 12. E todas as outras 109 vezes, né, que é o número que restou, é traduzido por igreja ou igrejas, ok? Então, já pelo uso dessa palavra, a gente pode entender o significado. Chamado para fora, uma reunião de pessoas para uso religioso ou não. Amém? Deus te abençoe também, Sorin. Toda a tua família. Amém? Grande abraço. E em breve, aquele cafezinho, né? Com natas. Com natas. Com natas. Que a gente tanto gosta. Amém?
Então a palavra reino, ele vem da palavra grega também, chamada basileia. E essa palavra ela é usada 162 vezes no Novo Testamento. Então todas as vezes que a palavra basileia é usada, é traduzida reino. A tradução de basileia por reino dá o seu significado verdadeiro, realeza, na forma figurativa, reinar, e no não abstrato, um reino. Amém? Um reino. E a gente vai falar já já sobre esse um reino. Amém? Então, pelo uso das duas palavras e pelos seus significados, né, o reino não pode ser uma igreja. E mesmo que uma pessoa possa pertencer às duas ao mesmo instante, ok? Tem essa diferenciação. A igreja ela só existe somente quando as pessoas chamadas para fora, ou seja, os seus membros são reunidos. E o reino existe se existir ou não reunião. Olha a diferença, ok? A igreja é determinada também como sendo exclusiva. Ou seja, pecadores chamados fora dos seus pecados e batizados de acordo com as Escrituras, reunindo-se no local, ou seja, um grupo específico. O reino é determinado de outra forma, como sendo inclusivo, ou seja, todos os pecadores salvos, se batizados ou não, ou seja, um grupo em geral. A igreja, na sua totalidade, pode ser constituída por pessoas reunidas por necessidade. É local e é visível. E a igreja é um corpo também. E um corpo é um organismo que ocupa espaço e tem um lugar definido. Um mero agrupamento não é um corpo, pois deve haver o quê? Também uma organização. Um exemplo também para a gente entender. Um bocado de cabeças, pés, mãos e outros membros não formam um corpo. É necessário que eles estejam unidos em um sistema, cada um no seu lugar próprio, e todos eles unidos com harmonia por uma vida em comum. Do mesmo modo, também, por outro exemplo, né, que uma coleção de pedra, tijolos e madeiras não configura uma casa. Esse material ele deve ser edificado em uma ordem artística e adaptado para ser útil, para depois ele se tornar o quê? Uma casa, ok? O mesmo acontece em outro exemplo, né? Com uma porção de raízes, troncos e galhos. Isso não configura como você deve estar pensando, isso é uma árvore. Não, não é uma árvore. Uma porção de raízes, troncos e galhos não é uma árvore. Por quê? Todas essas partes elas devem se desenvolver de acordo com as leis da natureza e da mesma semente e ser nutrida pela mesma seiva vital, ou seja, aí ela se torna uma árvore. Amém? Um exemplo também, agora já dentro da Bíblia, né, que Jesus deu, olha, eu sou a videira e vocês os ramos. Um ramo, ele não subsiste sozinho, ele não existe sozinho, ok? Mas ele é parte de quê? Conforme Jesus falou, né, deu esse exemplo dessa videira. Ou seja, se esse ramo permanecer na videira, ele vai dar folhagem, ele vai dar frutos, ok? E daqueles frutos surgirão sementes que poderão dar origem ao quê? A uma nova videira ou uma nova árvore. Ok? Então, queridos, só para esclarecer isso, né? Que a igreja, muitas das vezes, as pessoas se isolam e querem fazer isso. Eu não preciso frequentar, eu não preciso me reunir, eu não preciso congregar. Precisa sim. Precisa sim. Amém? E o reino
é diferente também. Por quê? Por ser espiritual na sua totalidade, ele não tem necessidade de ser local nem visível. Mas, contudo, o reino é universal e invisível. Amém? E comparando então os significados corretos das duas palavras, é difícil imaginar como alguém pode confundir uma pela outra. Por quê? Se a gente der significados errados às palavras, é fácil entender o que? A confusão que vai gerar. Para as duas coisas serem iguais, ou seja, a igreja perde o sentido de ajuntar pessoas reais num lugar e torna-se invisível e universal. Ou o reino passa a ter, melhor dizendo, o que? Atributos somente físicos. E a gente sabe que não é assim. Amém? Não é dessa forma. O reino vai ser físico? Sim, vai ser físico. Mas não agora. Mas não agora. Ok? Por enquanto a gente vive o reino invisível. A gente sabe que existe. A gente sabe por causa das palavras de Jesus, a mais, vamos dizer assim, famosa de todas, né? Olha, o reino de Deus está entre vós ou dentro de vocês. Ok? Por enquanto, o reino é mais o que? Uma manifestação dos filhos de Deus. Mas ele vai se tornar físico um dia. Amém? Quando estivermos morando neste reino, amém, habitando com Cristo, glória a Deus, e com o Pai na totalidade da sua glória. Ok? Amém, Jesus. Então, a gente vai ver agora os desígnios diferentes, tá? Então, se a palavra eclesia, palavra igreja em grego, significa um grupo de pessoas ajuntando, reunindo ou congregando, o desígnio de uma igreja ele se cumpre aonde? Quando eles estão reunidos. A congregação dos que já são chamados para fora dos seus pecados, né? Ajuntados com aquele propósito de publicamente obedecer a palavra, né, do Salvador, com as suas posses, seus corações e suas vidas, não é também, ou simplesmente, ou apenas um desígnio e desejo de Deus. E que desejo de Deus é esse? A gente encontra esse desejo, esse desígnio de Deus lá em Mateus 28, 19 ao 20, que vai dizer o seguinte: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. E se tem o desejo do Senhor, tem o dever de cada cristão, de cada um de nós. E está onde este dever? Hebreus 10, versículo 25, que diz o seguinte: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então, queridos, Cristo em casa é bom? É bom. Eu sou da igreja Cristo em casa. Eu também sou. Porque o Cristo em casa simboliza o quê? Aonde começa todo o ministério e onde começa toda a igreja, ou seja, a tua família. É muito bom o Cristo em casa. Mas quando nós fazemos parte, né? Nós somos membros, ou seja, nós somos esses galhos, nós somos esses ramos, a gente tem que estar ligado a uma árvore matriz. E essa árvore matriz é a igreja ao qual Deus te destinou, aonde você foi plantado. Ou se você saiu dessa igreja, automaticamente você já está ligado a outra, já está pensando em se ligar a outra. É exatamente isso, ok? O conselho ali, né, que Paulo, né,
Paulo, não, Hebreus. A gente não sabe, não tem o autor certo de Hebreus, né? Alguns dizem que é Paulo, mas isso gera outra discussão. Mas vamos colocar assim, o autor de Hebreus, ele nos dá esse conselho da gente não abandonar como alguns estão fazendo, né? Esse costume de congregar, né? Porque ali você congrega com outro irmão, ali você busca com outro irmão, né? Ter comunhão. Gera comunhão. Então, querido, não faça isso. Não faça agora isso. Com essas lives, né? Está até ajudando, devido à situação. Um momento pelo Covid, essa coisa e tal, a gente tem que buscar em casa, tá certo, né? Algumas reuniões a gente não pode ir, ou as reuniões estão limitadas neste momento, mas quando passar isso tudo, vamos voltar para os templos, né? Porque a igreja somos nós, mas precisamos da reunião ali com os irmãos, precisamos da comunhão com os nossos irmãos. Amém? Deixa o Cristo em casa, neste momento. Né? Faça o Cristo em casa, com certeza. Faça lives como a gente tem feito e outros têm feito. Isso tem alcançado muitas pessoas. Temos também assistido outras lives também. Né? Exatamente. Tá bom? Mas assim que passar isso, volte correndo para a comunhão e para a congregação com os irmãos da tua igreja. Ok? Então este é o nosso dever. E um outro aspecto também, a gente faz isso para quem? Para a glória de Deus em Cristo Jesus. Está lá em Efésios 3, 20 ao 21. Agora sim, Paulo falando. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém e amém. Ok? Então também isso foi o que? A prática da igreja primitiva, ou das igrejas primitivas. Ok? Eles tinham essa prática. Amém? Espírito Santo reforça pregadores e afiar palavra. Amém. Eu entendi o que você quis dizer aí, Sorim. Porque ele é romeno, ele está tentando passar ali. Mas nós entendemos. Amém, aqui. A gente entendeu. Deus abençoe aí, Sorim. Então, se a palavra Basileia significa reino, né? E se esse reino existe em todo lugar, em que o poder e a influência do rei ela se estende, esse reino ele vai além de um local de pessoas reunidas. E em verdade não é o desígnio de Deus reunir sempre todos do reino. Também não é uma prática neotestamentária, nem mandamento de Deus. E não sendo uma prática neotestamentária, logo não é necessário. Pelos desígnios diferentes, entendemos que o reino de Deus não é igual à igreja de Deus. Bem, embora possa haver similaridades, como aqueles exemplos que nós demos, né, dos animais que comem o mesmo alimento e às vezes até se comportam da mesma maneira, mas não são a mesma coisa. Não é um único animal, são duas espécies de animais. Tá bom? Então o reino de Deus é diferente de igreja de Deus dentro deste contexto. Amém? Agora a gente vai ver os tipos de governo, que também são diferentes. Governo da igreja e governo do reino. A igreja ela tem um governo teocrático, ok? E uma teocracia é o governo de Deus pelo seu povo. Dizemos que uma igreja é democrática por ser um governo pelo povo. Ok? Muitos dizem isso. E até tem aquele ditado que as pessoas falam o seguinte: está escrito na Bíblia assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não está escrito assim na Bíblia, não. Isso é um ditado popular. Tá? A voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Porque lembra que quando Pilatos perguntou lá para o povo, vocês querem crucificar quem?
Jesus ou Barrabás? O que o povo falou? Jesus. Salva Barrabás. Solta Barrabás Crucifica Jesus. e crucifica Jesus. Então nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Apesar que naquele momento seria, né, a voz de Deus, porque era da vontade de Deus que aquilo ali acontecia. Mas esse exemplo, esse ditado, muitas das vezes não se encaixa em muitas situações da nossa vida. Então, muito cuidado com isso. Ah, está escrito na Bíblia. Não, não está escrito na Bíblia isso não. Isso é um ditado. Está falhando. Amém? A live... De vez em quando ela falha. De vez em quando dá uma picotada, falha, mas é por causa da internet aqui. Ai, a graça de Deus sobre essa internet para a gente conseguir algo melhor. Amém? Não vamos conseguir. Para melhorar essas lives aí, tá bom? Mas vamos, como dizem aqui os portugueses, a gente vai se desenrascando aqui, ok? Então, na prática, os membros da igreja não estão procurando estabelecer as suas próprias ideias, mas estabelecer o quê? Através da palavra, através do ensino, as práticas, ok? Muitas das vezes as nossas práticas, as nossas atitudes, ok? Elas falam muito mais alto do que as nossas próprias ideias ou palavras, ok? Então, essas práticas unidas com a oração e o estudo da palavra de Deus é que vai gerar o quê? A fé, né, pelas coisas de Deus. Portanto, é o que? Uma teocracia. Pelo voto comum, né, os membros são aceitos e os negócios da igreja são decididos. E a gente vê vários exemplos disso dentro da palavra de Deus, né? Voto comum, membros aceitos, negócios são decididos da igreja, questões eclesiásticas. A gente tem exemplos lá em Mateus, no capítulo 18, temos exemplos no capítulo 1 de Atos, no capítulo 6 de Atos, no capítulo 9 de Atos, no capítulo 10, no capítulo 15. Nós temos exemplos na carta de 1 Coríntios, no capítulo 5, na carta de 2 Coríntios, no capítulo 2. E essas instruções, né, de Cristo à igreja são o quê? Para resolver, né, os problemas da igreja. Um outro exemplo disso, de instruções, até para resolver questão de pecados públicos. A gente tem um exemplo disso e exemplo de uma teocracia. Lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 15 e no versículo 20. Jesus falando, tá? Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Versículo 16. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas, ou testemunhas, para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Em outra tradução, né? Disciplina essa pessoa e, em alguns casos extremos, essa pessoa vai ser convidada a se retirar daquela congregação. Né? Ela vai ser excluída. Já que ela não ouviu as instruções anteriores, e olha que começou apenas com 2 pessoas, ou seja, a pessoa ali chamou e conversou em particular, ou seja, ninguém estava sabendo. Depois ela não ouviu e vieram as outras instruções acerca de como, né? As 2 testemunhas, e mesmo assim ela continuou, chegou ao ponto em que tem que, né? Vai ter que extrair essa pessoa, infelizmente, ok? Então isso são instruções dadas por esse tipo de governo na igreja, ou seja, a teocracia. Agora vamos ver o governo do reino de Deus. E o governo no reino, como é o sistema? Ok? Um reino, ele não é uma teocracia.
Amém? Um reino não é uma teocracia. Um reino é o quê? Uma monarquia. Ou seja, ninguém tem voto num reino. Porque o que prevalece é o quê? O desejo do rei. Ele se torna uma obrigação dos cidadãos deste reino. E uma vez que Cristo nos venceu com seu amor, os seus, ou seja, nós, os que se tornaram filhos, os que se tornaram servos deste rei, eles desejam o quê? Servi-lo em amor e santidade, como está registrado lá em 1 João 3, do 1 ao 3, que vai dizer o seguinte: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Amém? Palavra tremenda essa, né? Dessa primeira carta de João, ok? E ninguém, querido, entra no reino de Deus por voto comum, como entra na igreja. Mas no reino de Deus é diferente. Ele entra de que forma? Pelo novo nascimento. E nós praticamente falamos, né, desse novo nascimento em todos os estudos. Quer seja no primeiro, no segundo, reforçando no terceiro, e falamos novamente aqui. É preciso nascer de novo. Por quê? Há somente um reino de Deus. E esse reino é composto de todos aqueles que nasceram de novo e que estão na terra agora. Quando uma pessoa nasce de novo, nasce na família de Deus. Ela passa a fazer parte dessa família para sempre. O relacionamento, ele não muda. Quer esteja no céu ou na terra, essa pessoa faz parte da família de Deus. Que bênção, né? Amém. Glória a Deus. Quando a pessoa nasce de novo, ela entra também no reino de Deus. E este relacionamento, né, é durante a vida. Ao morrer, a pessoa passa do reino de Deus na terra para o seu reino celestial, conforme está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Após ter nascido de novo, essa pessoa ainda não faz parte da igreja de Deus, mas é um candidato, de acordo com as Escrituras, para ser admitida na igreja de Deus. Então, pelos tipos diferentes do governo de um reino e de uma igreja, entendemos que reino de Deus não é igual à igreja de Deus. Amém? Embora possam ter alguns aspectos iguais, mas são diferentes. Amém? Vamos ver agora relacionamentos diferentes com Cristo e com o Pai também, ok? Os membros de uma igreja, pela salvação por Cristo Jesus, baseados no relacionamento de pai/filho, tem acesso ao Pai com ousadia, mediante a este relacionamento, ok? Conforme está registrado em Efésios 3:12. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Amém. Somente por este relacionamento, através de Jesus. E esses membros, além desse acesso,
Eles têm direitos para com Deus por serem o quê? Adotados por Deus. Em Romanos 8,17 vai dizer o seguinte: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Glória a Deus por isso. Amém. Amém? E já que esses têm esses direitos eles são exercitados em amor supremo de um filho profundamente agradecido. Da mesma forma que está registrado lá em Romanos 8,15, que vai nos dizer o seguinte: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Ou em outra tradução, Abba, Pai, que traduzido do hebraico quer dizer papai, meu papai. Olha que maravilha, né? Porque nós somos filhos desse grande Deus, que hoje, através de Jesus, do sacrifício de Jesus, nos transformou em filhos. Amém? Filhos legítimos dele. Amém? E é tão difícil, tantas pessoas, né? Acham assim, a dificuldade em obedecer, acham que é difícil servir, né, ao Pai. Tem muitas pessoas que acham, né, que é muito difícil e faltam tanta dificuldade, mas servir a Deus é tão bom, né? Porque ser obediente é melhor ainda, porque com certeza as bênçãos que estão preparadas, né? Amém. Com todas serem liberadas. Difícil não é servir a Deus. Servir a Deus não é difícil, não é mesmo. Não, porque o próprio acham, né? Jesus falou, né? Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, né? E toma o meu fardo, né? Troca o fardo comigo, porque o meu fardo, o meu jugo é suave, é leve. Amém? Amém. Um abraço também para o Modesto. Deus abençoe, Modesto. Nosso amigo lá de Cartagena, na Colômbia, está aqui em Portugal também. Tive o prazer, né, e a honra de conhecer esse homem. Hombre de Dios. Grande abraço, Modesto. Deus te abençoe aí. Amém. Também. Abençoe a tua família. Amém. Deus seja contigo, homem. Homem de Deus. O relacionamento, querido, Igreja Salvador também é comparado como o relacionamento de marido e esposa, né? E isso está registrado lá em 2 Coríntios 11:2, né? O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Amém? Amém. Então nós somos a noiva de Cristo Jesus. Ele exemplifica, né, esse relacionamento como um relacionamento, né, do noivo e da noiva também. Então, o serviço que um membro da igreja presta para com Cristo, ou presta para a igreja, ele não é cobrado, mas ele é realizado com alegria e um espírito voluntário, conforme está registrado lá em Filemão 1,14. Na verdade é só 14, porque Filemão só tem um capítulo, então a gente fala Filemão 14, né? Mas 1,14, vamos lá. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Tem gente que acha que é uma obrigação, eu tenho a obrigação de fazer isso para Deus. Não, você não tem obrigação nenhuma. Sabe por que você não tem obrigação? Porque Jesus, ele morreu por você, não por obrigação.
Ele não foi obrigado a morrer por você. Ele morreu por você porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Mas muitas pessoas não veem dessa forma. Elas acham que fazer a obra de Deus é uma obrigação, ou tornam aquilo uma obrigação. E a palavra de Deus diz, né, em outro aspecto, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Porque se você faz de livre, espontânea vontade, se você faz aquilo ali em amor, com amor, né? De coração, cara, a tua recompensa vai ser grande. Você não tem ideia de como Deus vai te recompensar. Mas muitos acham não, que tem que ser cobrado, tem que receber alguma coisa. Querido, você já recebeu já a tua paga. E a tua paga foi o sacrifício de Jesus por você ali na cruz do Calvário. Esse foi o maior prêmio que você recebeu. E além disso, com esse sacrifício, você recebeu a salvação. Você quer prêmio maior do que isso? Você quer paga maior do que isso? Mas tem gente não, que acha que é uma obrigação, acha que tem que cobrar. Agora vamos rasgar aqui um pouquinho. Muitos cantores aí eu vejo cobrando cachês exorbitantes, pastores cobrando cachês exorbitantes para pregar uma coisa que foi dado de graça. Eu sei que tem um versículo lá que fala que o obreiro ele é digno do seu salário, ok? Mas muitos exploram isso, muitos colocam um fardo em cima da igreja. Queridos, a obra de Deus ela tem que ser realizada de livre e espontânea vontade. E o próprio Deus ele vai te honrar, tenha certeza disso. Deus vai suprir as suas necessidades, aquilo que você precisar, aquilo que você necessitar. Saiba de uma coisa, Deus não é cego, Deus ele está vendo. Deus ele está vendo o teu esforço, Deus está vendo muitas das vezes. Muitos aí tiram do próprio bolso para custear. Olha, Deus está vendo. E no tempo dele você vai ser recompensado por isso. Não precisa apelar muitas das vezes. Infelizmente a gente vê isso em muitos ministérios. Muitos ministérios. Como é que você vai cobrar uma coisa que foi dada para você de graça? Amém? Então pense nisso, reflita nisso. Mude os seus paradigmas em relação a essas questões financeiras. Amém? Um abraço também para Celi. Celi, minha irmã, Deus abençoe. Minha cunhada. Um abraço, Celi. Obrigado aí pela participação. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Amém? Então os sujeitos, né, do reino não têm direitos, querido. Eles não têm direitos de aproximarem-se pessoalmente do rei. Mas formalmente, por um representante, eles têm esse direito. Então, considerando o relacionamento rei-cidadão, para ir ao rei é necessário a obra de quem? Do mediador. E quem é esse mediador? Jesus Cristo. João 14, versículo 6. Versículo tarimbado aí, né? Muito conhecido, Jesus né? respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até ao Pai a não ser por mim. Amém. Amém, querido? Note que ele também falou o seguinte, olha, o caminho. Não são os caminhos. Os caminhos. O caminho. Ele não falou um caminho, porque se ele falar um caminho, denota-se que há outros. Ele diz o caminho, ou seja, só existe um caminho. A verdade, só existe uma verdade. E a vida. Tudo ele não né? É a. Ele não disse e outras vidas ou outros caminhos ou outras formas de vida. Não, ele disse e a vida. Porque ele, Jesus, é a própria vida. Ele deu a sua vida para que hoje você tivesse vida nele mesmo, em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. O
o relacionamento no reino de Deus, então é como rei sujeito. Ou seja, você tem que se sujeitar a este rei. Por isso que a gente está sempre batendo nessa tecla. Tem que nascer de novo. Sem ele, tem que abrir mão. Nada somos. Tem que renunciar, sabe? Tem que deixar de lado algumas coisas que ainda te prendem, né, a este mundo, a este reino secular que a gente vive, né? Abraço aí também para Patrícia de Barros. Beijão, Patrícia, Deus abençoe. Obrigado aí pela tua participação. Patrícia está sempre aqui. Sempre aí com a gente, né? Tá sempre com... A gente tem um carinho muito grande, né? Pela Patrícia e outros membros lá da CPNT, né? Pastor Rogério, Pastora Marília. Pastora Marília, um abraço aí também para vocês. E vocês estão devendo a gente, hein? Ainda não assistiram nenhuma live, tá? Tô cobrando aí. Aí eles vão vir pregar aqui em Portugal. Estão cobrando aí, hein? Eles vão vir pregar aqui em Portugal. Patrícia, cobra aí pra mim, tá? E os outros membros aí da CPNT também. Isso. Ainda não vi Rogério nem Marília aqui, tá? Amém. Está ao vivo, hein? Pelos tipos diferentes, então, de relacionamentos que os membros da igreja têm com Cristo, dos que estão no seu reino, a gente percebe que a igreja e o reino de Deus são duas entidades distintas. Então, queridos, vai a pergunta, né, dessa live, como a gente sempre faz aqui. Algumas perguntas. E essas perguntas, querido, não é para te afrontar, não é para, digamos assim, para acusar você, sabe? Ou julgar você. Não, a gente faz essas perguntas para você o quê? Refletir, para você pensar, para você raciocinar. Amém? Então, a reflexão dessa noite que a gente deseja que você faça: quem é seu rei? Você obedece a esse rei em amor? Você obedece às regras desse reino? Ou você obedece às regras de qual reino? A gente já falou que se você não está fazendo ainda essa conexão, né, pega lá nos estudos anteriores, a gente fala dos dois reinos que existem, né? O reino das trevas. E quando a gente fala o reino das trevas, muita gente fala, é o inferno. Não, não é o inferno. Trevas significa ausência de luz. E nós estávamos nesse reino. Na escuridão, né? Nós estávamos na escuridão. Caminhávamos como cegos neste mundo, né? Como diz lá o mineiro, né? Nesse mundão de meu Deus, né? A gente caminhava dessa forma. Mas um dia a luz de Cristo brilhou sobre a nossa vida. E mais, nós fomos transportados deste reino de trevas para o reino da sua maravilhosa luz, ou seja, a luz de Deus, a luz de Jesus. Porque Deus é o Pai das luzes. Amém? Deus é o Pai das luzes. E nele não há sombra de variação. Ou seja, ele não muda. Então a gente foi transportado desse reino das trevas, ou seja, ausência de luz, para um reino de luz. Amém? Então, querido, faça essa reflexão. Se você não fez isso, submeta-se ao Rei Jesus. Porque só assim você entrará no reino de Deus. Será também, dessa forma, um candidato para ser membro de uma igreja. Igreja do tipo que Cristo começou enquanto aqui na terra. Porque a igreja é de Jesus. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja é a noiva que Jesus virá buscar. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite, querida. E a igreja somos nós, né? E a igreja Ele somos vem buscar nós. a Que sua Deus te noiva. abençoe nessa noite. Amém? Que você possa
descansar em paz nessa noite, que você possa refletir nesse estudo, que Deus te abençoe, que Deus possa suprir as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém? E entrar com provisão, entrar com a cura, entrar com a paz, entrar com a graça, enfim, entrar com aquilo que hoje você necessita. Amém? Que Deus te abençoe. Aguardamos você no próximo sábado. Se Deus quiser, estaremos aqui com mais uma live em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar abençoando aí todos vocês. Amém.